Bom dia! Estamos aqui com mais um vídeo prestes a começar. Vai ser uma entrevista, uma conversa, uma tertúlia, chama-lhe o que quiserem. Eu estou em Portugal, a pessoa que vai falar comigo está no Japão, como tem sido nos últimos vídeos aqui no canal. Neste caso vamos poder falar em língua portuguesa. Ela é brasileira, chama-se Ana Paula, é jornalista. Estou aqui à espera que ela entre no Zoom, entretanto vou apresentar. A Ana Paula escreveu um artigo muito interessante que está disponível online, de acesso livre e gratuito, e que eu vou pôr o link na descrição aqui no vídeo em baixo, portanto no campo da descrição vão lá ao link ler o artigo dela original, que é sobre as restrições que os estrangeiros que normalmente estão no Japão a trabalhar ou até já vivem lá há algum tempo, as restrições que essas pessoas estão a enfrentar para voltarem ao Japão. Se por algum motivo estiveram fora do Japão na altura em que houve o fechamento das fronteiras do Japão. Portanto, estamos a falar de pessoas que tinham familiares, tinham trabalho, tinham a vida delas no Japão, estavam de férias ou estavam até numa viagem de trabalho e depois, como aquele foi dado o aviso do Japão do fechamento das fronteiras só com 2 dias de antecedência, houve muita gente que não conseguiu voltar a entrar. Tal como houve muita gente que estava no Japão e queria sair e que depois não conseguiu sair. Eu já falei aqui dos vídeos até de portugueses que ficaram retidos no Japão porque não conseguiram, não havia voos de repatriamento, não conseguiram voltar logo para Portugal e ficaram mais de 2 meses à espera. Portanto, estas coisas do Covid, vamos falar falamos aqui sempre no canal com pessoas, casos concretos, coisas reais. E esta é mais uma dessas oportunidades. Para além disso, a Ana Paula, como é jornalista, pôde fazer um bocadinho de investigação, escrever bem um artigo e conhece muito bem a realidade de outras pessoas. Existem, de facto, tanto portugueses como brasileiros, como pessoas de outras nacionalidades cuja língua oficial é a língua portuguesa, a viver no Japão, a trabalhar no Japão. Eu estou mais no registro de voo e volta entre Portugal e o Japão. Portanto, no ano passado, por exemplo, passei praticamente 6 meses no Japão. Depende dos anos, não é? Depende do meu trabalho. Mas hoje vamos ouvir a perspectiva da Ana Paula. Se vocês quiserem saber mais sobre a minha perspectiva e a das outras pessoas, consultem o resto dos vídeos no canal. Ela já está aqui na sala de espera, vou admiti-la e dizer um olazinho. Olá, Ana Paula! Oi, Inês, tudo bem? Bem, estou a Tá gravar, me pode vendo? ver? Você consegue me ver? Ah, eu tô sem a câmera, peraí. Já Pronto. estou, já estou. Opa, não tô muito acostumada com o Zoom ainda. É muito prazer, obrigada pelo convite. Não Claro. sei se o meu português brasileiro vai ser problema. Não, não, à vontade. Tranquilo. Tá, porque acho que as pessoas que seguem o seu canal são portugueses, né? De A Portugal. maior parte, sim. Ah, sim. Então, avisa se eu falar alguma coisa que ficar estranho, não sei. Não, eu acho que está toda a gente muito habituada. Ah, que bom, que bom. Então, como é que vai a vida aí no Japão no meio desta loucura toda? Assim, as coisas estão calmas por aqui agora. Teve o pico lá por abril, estava bem complicado, início de maio, mas depois caiu os casos aqui, o Japão saiu do estado de emergência e a vida voltou ao normal. As pessoas estão tomando bastante cuidado. A gente vê todo mundo de máscara, é raro ver alguém na rua sem máscara. Mas mesmo assim, bastante gente. Eu moro numa cidade, eu moro em Hamamatsu, não sei se você Uhum. conhece, que não é uma grande cidade, é grande, mas não é que nem Tóquio, Osaka. E eu tô vendo bastante gente nos trens, na estação principal. Então, a vida voltou ao normal. Não sei se isso vai dar algum problema, uma segunda onda daqui a pouco, né? Um pouco preocupante. Há duas coisas das notícias que nos chegam do Japão, há duas coisas que as pessoas perguntam muito. Uma delas é sobre as máscaras do Abe. Portanto, como é que é isso? As pessoas receberam máscaras gratuitas em casa, sem pagar nada, no correio, acham isso assim estranho, se são boas, se não são, etc. E outra coisa que as pessoas querem muito saber é sobre os apoios. É verdade que o governo japonês está a dar apoio aos cidadãos? Quais são os critérios? Como é que as pessoas estão a conseguir chegar a esses apoios ou não? Sobre as máscaras, as minhas chegaram na semana passada. Eu vou pegar uma máscara para mostrar, só um pouquinho. Obrigada.
É, então, essas máscaras foram prometidas há bastante tempo e elas chegaram junto com uma instrução em japonês de como lavar. Uhum. Não deve ter sido muito fácil para os estrangeiros, porque a instrução só vem em japonês. E veio 2 máscaras de pano num saquinho. Vou mostrar. Essa aqui eu ainda não usei, estou usando a outra. Assim, é uma máscara meio apertada. Eu ouvi algumas pessoas falarem que não conseguiram usar porque era muito apertada. Mas eu achei, assim, ela bem resistente, a máscara do AB. Ela tem várias camadas por dentro. E é um tecido, assim, que parece gaze, sabe? Uhum. De curativo, assim. Eu achei ela boa até agora, assim. Parece Não só confortável. lavei. Ela é um pouco pequena no rosto, mas ela é confortável. E eu só lavei uma vez, então eu não sei qual é a qualidade. Eles entregaram 2 máscaras para cada família, o que foi muito criticado, É pouco. porque eu, por exemplo, moro sozinha e ganhei 2 máscaras, mas uma família de 5 pessoas está com 2 máscaras. Então, foi bastante criticado, assim, terem gastado bastante dinheiro para entregar essas 2 máscaras, assim, sem calcular quantas as pessoas precisam, né? Mas enfim, foi bom, chegou um pouco tarde, na verdade. Agora as máscaras já estão à venda nos mercados de novo, antes não estavam. E agora que já está à venda de volta, chegou. Parece que eles terminaram a distribuição na semana passada. Eu fiquei um pouco preocupada porque eu vi a notícia, era sexta passada, saiu, sem ser ontem, né? Não, hoje é domingo, sem ser anteontem, na outra semana, saiu a notícia de que o governo japonês já tinha distribuído as máscaras para 96% das casas. Eu não tinha recebido ainda. Eu, como assim 96% não chegou para mim? Aí eu achei que não ia chegar, mas no último dia que eles falaram que até a segunda da outra semana eles iam terminar, aí chegou. Aí tá, tudo bem. E a ajuda que o governo está dando é uma ajuda de 100 mil ienes. Eu não sei quanto que é em euro. É mais ou menos 850. Isso. Essa ajuda eu ainda não recebi, mas ela é para todo mundo, incluindo os estrangeiros, desde que tenha pelo menos 3 meses de visto. Mais de 3 meses de visto. Então, tem gente que não vai conseguir receber. E essa questão das pessoas que estão presas fora do país porque saíram do Japão no início da pandemia e quando o Japão fechou as portas não conseguiram voltar, é uma das reclamações dessas pessoas, porque elas não têm o direito a esse dinheiro, a essa ajuda. Elas estão pagando aluguel no Japão, estão pagando conta de celular e não têm direito à ajuda, não têm direito à máscara, não têm direito a nada. E se perderem o emprego, também não tem direito ao seguro-desemprego, não conseguem dar entrada, não conseguem fazer nada, porque não conseguem entrar no Japão. Então, essa parte tem sido bem complicada, sim. Eu disse aqui antes de entrar online e vou dizer outra vez, eu vou colocar na descrição o seu artigo, o artigo foi publicado agora há pouco tempo, mas muitas questões ficam penduradas, obviamente o artigo tinha uma capacidade limitada no número de palavras que podia lá pôr. Mas essa questão é muito séria, porque as pessoas continuam a ter as suas obrigações no Japão. Estamos a falar de famílias que ficaram divididas, de casas que estavam a ser pagas, carros, telemóveis, etc. As pessoas continuam a ter essas obrigações no Japão, simplesmente estão retidas fora no país, ou porque estavam de férias, ou porque estavam até numa viagem de trabalho, ou porque, infelizmente, isso acontece, tiveram que ir ao seu país de origem porque um familiar ficou doente ou ir a um funeral, e eu acho muito importante ter focado isso, porque isso é uma coisa que nós pensávamos que era um direito das pessoas, não é? Ir a um funeral de um familiar, mas na verdade esse direito não foi respeitado, porque por causa de terem ido, não puderam voltar ao Japão neste momento. Então, que situações reais é que conhece, possa partilhar connosco? Então, primeiro, o Japão fechou as portas no dia 3 de abril e o aviso foi muito rápido. No dia 1º de abril saiu um aviso que no dia 13 ia fechar. Pois. Aí, quem
quem saiu do Japão até o dia 2, que tinha visto permanente, podia voltar. Mas quem saiu antes dessa data, que tinha visto de estudante, visto de trabalho, são pessoas que até agora não conseguiram voltar. E as pessoas estão em seus países de origem ou não, esperando que reabra. Mas é ainda mais complicado para estudante, porque está pagando o aluguel, pagando as contas, e não consegue retomar a vida aqui. E quem está com visto de trabalho também, eu não conversei com ninguém que tenha perdido o emprego, mas imagino que tenham pessoas que não conseguiram entrar aqui e que perderam o emprego, e eu não sei como que essas pessoas estão pagando suas contas, sem conseguir voltar para casa, assim, bastante complicado. Você tinha perguntado mais alguma coisa? Sim, e se falar dessa situação no seu caso em particular, também teve uma situação de trabalho que ficou diferente, não é? Por causa disto tudo. Ah, sim. Eu tive um pouco de sorte porque eu podia estar nesse problema agora. Eu fui visitar o Brasil no fim de janeiro e voltei no fim de fevereiro. Se eu tivesse ido um mês depois, se tivesse para eu voltar depois do dia 3 de abril, eu teria enfrentado todo esse problema, porque eu tenho visto de trabalho, não teriam me deixado voltar para casa, teria passado por tudo isso. E a minha situação particular só é que eu tenho um namorado que mora na Suécia. E ele não pode vir para cá. Eu tenho 2 gatos, eu gostaria de enviar os gatos para a Suécia para ele. E ele era para ele vir buscar, e ele não pode entrar no Japão. Eu não posso sair, porque se eu sair eu não posso voltar, então eu estou presa aqui. E a gente está desde janeiro sem conseguir se ver, na verdade, e não tem nenhuma previsão de quando isso vai passar. O governo não passa informação. Exato. E o que o governo passou de informação até agora é que eles vão abrir em 3 etapas. Primeiro, para visto de negócios. Depois, eles vão abrir para os estudantes e os trabalhadores. E, por último, para os turistas. Mas eles estão negociando país com país. No momento, eles negociaram com o Vietnã, estão negociando com a Nova Zelândia, a Austrália, e a Tailândia, que são países que controlaram o vírus. Então, onde o vírus está mais complicado ainda, ou está tendo sei lá, centenas de casos por dia, está totalmente fora de cogitação no momento. Sim. Então, as pessoas estão numa ansiedade, quem está aqui se sente preso, não pode sair, não pode voltar. E no começo, que o Japão colocou essa regra que quem saiu antes do dia 3 de abril e tem visto permanente podia voltar, mas quem saiu depois dessa data não podia voltar, deu casos de pessoas que morreram, parentes, e não puderam sair. Teve um coreano que deu entrevista para Japan Today, se eu não me engano, falando que a mãe dele morreu na Coreia do Sul e ele tentou ligar para a imigração, tentou perguntar se ele podia ir no velório dela e voltar para cá, e eles falaram que se ele saísse da Coreia do Sul, ele não poderia voltar. Então ele perdeu o velório, perdeu o funeral, e isso pressionou o governo japonês, deu muita polêmica. No dia 12 de junho, eles abriram exceções. Agora, se você tiver um problema na família, de saúde, uma morte, eles autorizam voltar. E as famílias que estavam separadas, eles autorizaram também, que tinha esposa que estava fora, o marido japonês, as crianças aqui no Japão, e a esposa não conseguia voltar, ou o marido não conseguia voltar. Vários casos de famílias separadas. Aí eles abriram essas exceções para deixar que essas pessoas voltassem. Sim. Mas quem está com mais problema ainda são os que têm outros tipos de vistos, estudantes ou os trabalhadores, principalmente, que ainda estão com esse problema. E você mesma ia voltar para o Japão e não conseguiu? Exato, porque o meu trabalho tem a ver com turismo e os meus programas, primeiro, os programas turísticos logo da época das Sakura, que são aqueles que têm mais procura, foram logo cancelados, porque foi exatamente naquela altura em que bateu o estado de emergência. Então, as empresas com as quais eu colaboro aí no Japão cancelaram os seus próprios programas, e eu acho que até fizeram bem, não é? Cancelaram mesmo antes do estado de emergência, devolveram tudo às pessoas e disseram
disseram-me a mim, olha Inês, não venhas agora porque nós não sabemos o que é que vai acontecer, sabemos que não vamos poder fazer estes programas turísticos e eu não voltei nessa altura. E depois, entretanto, fechou a fronteira mesmo. E no meu caso também, apesar de eu ter esta colaboração de trabalho, quando vou ao Japão, depende caso a caso, pode ser com um convite, um visto de convite, portanto eu vou durante um período de tempo curto a convite dessa empresa e ela trata dos papéis para mim, mas não é um visto permanente e, portanto, como eu tenho nacionalidade portuguesa, neste momento eu não posso entrar no Japão. Não é? O meu passaporte é português e Portugal faz parte daquela lista de 111 países que estão completamente proibidos de entrar no Japão. E é muito importante que tenha falado disso a Ana Paula, porque as pessoas podem não ter bem a noção de que a performance do seu país tem uma grande influência na capacidade depois de poderem passear ou trabalhar pelo mundo, porque se a performance do seu país a tratar do coronavírus é muito má, o que vai acontecer é que países como o Japão ou outros países vão proibir a sua nacionalidade de entrar lá. Então esse é um aspecto muito importante, reduzir o número de casos e a maneira como o país, a sociedade está a tratar disto tem um grande impacto para a capacidade de trabalhar e de estudar fora do país. Não é só passear, não é só fazer férias, isso também é importante, obviamente, a liberdade das pessoas exercerem a sua liberdade de viajar, conhecer, passear, aprender também, mas a parte dos trabalhadores e dos estudantes terem limitações de opções por causa da maneira como o país está a lidar com o coronavírus, acho que é um ponto que ainda muita gente não percebeu e que é mesmo muito importante. Sobretudo neste momento estão a decorrer as candidaturas das bolsas de estudo. No final do ano letivo e durante o verão é o período das candidaturas das bolsas de estudo para ir para o Japão. E aqui em Portugal também já foram lançadas as candidaturas das bolsas de estudo e normalmente são boas bolsas, porque são do governo do Japão ou da Japan Foundation, e são bolsas que já não existem disponíveis dentro, às vezes, do Brasil, ou dentro de Portugal, ou dentro de Espanha, etc. Portanto, são bolsas que os governos destes países já não conseguem dar, há muitos anos que já não dão, mas o governo do Japão ainda dá este tipo de bolsas de estudo e os alunos agora, os estudantes, não sabem se é boa ideia candidatarem-se ou não, porque mesmo que a candidatura deles seja aceita, eles depois não sabem se podem viajar para o Japão. E se o vírus piorar, pode acontecer exatamente o mesmo que aconteceu agora. Eles serem estudantes e ficarem impedidos de realmente estar no Japão por causa disso. Então, é uma coisa que eu agora noto muito, porque a candidatura está a decorrer neste momento e as pessoas perguntam, mas vale a pena candidatar-me ou não? É que mesmo que eu tenha a bolsa de estudo, posso não conseguir ir, porque as fronteiras ainda estão fechadas. Então essa incerteza, eu acho que está a dar uma imagem um pouco negativa do Japão, fora do Japão, porque é quase incrível, não é? Que tenham esta atitude. Normalmente as pessoas gostam muito do Japão e dos japoneses e da cultura japonesa, mas com estas notícias ficam um pouco confusas. Porquê? Porquê que estão a ser assim? Não, de fato, isso deu um problema de imagem mesmo para o Japão, principalmente para os estrangeiros que moram aqui, porque o pessoal começou a perceber que não tem os mesmos direitos dos japoneses. Agora, os estrangeiros que são residentes, que vivem aqui, estão fazendo suas vidas aqui, estão aqui há 10, 20, 30 anos, acabaram recebendo o mesmo tratamento dos turistas. Na hora de fechar as portas, o Japão colocou turistas e residentes na mesma categoria. E atrapalhou muitas vidas, bagunçou completamente a vida das pessoas. E você fica um pouco triste morando no Japão e pensando que, apesar de estar aqui há anos, às vezes de considerar o Japão o seu único lar, que é o caso de muitas pessoas, agora você não tem o direito de ir e vir. Se você sair, você não volta. E se você, por acaso, estava fora, agora não consegue voltar para sua casa, assim. Muita gente viu muitos estrangeiros dizendo que isso é simplesmente discriminação, racismo, porque no caso dos japoneses,
eles podem voltar e eles fazem o teste de coronavírus no aeroporto, esperam o resultado e depois são liberados. Então, é estranho que para os estrangeiros residentes que têm casa aqui, o tratamento não seja o mesmo, deles poderem fazer o teste até antes de sair do país deles, depois quando chegarem aqui, para ter a entrada autorizada e retomar suas vidas. Assim, foi um comportamento que gerou muita crítica e eu acho que prejudicou um pouco, sim, a imagem do Japão. Tem até um grupo para estrangeiros que moram no Japão, no Facebook, e eu perguntei isso no grupo, se as pessoas mudaram suas visões com relação ao Japão por causa da maneira como o Japão vem tratando a pandemia. Muitos falaram que não, mas teve ali umas pessoas que fizeram bem esse comentário, assim, de que estão bem chateadas de estarem sendo tratadas desse jeito, de não serem tratados como os japoneses, de não serem aceitos na sociedade japonesa como deveriam, mesmo vivendo aqui há muito tempo, pagando impostos, trabalhando, fazendo tudo direitinho, e agora recebe esse tratamento parecido com turista, como se fosse turista. Então, isso gerou assim, um desconforto, um incômodo, até uma decepção para vários estrangeiros que estão morando aqui, infelizmente, né? E eu penso que para os japoneses que lidam com os estrangeiros também, por exemplo, eu estou a pensar em pequenas empresas, como por exemplo alojamento local, empresas de gestão de eventos culturais, workshops, residências artísticas, porque eu colaboro mais com esse tipo de empresas que tentam mostrar o Japão rural, que tentam fazer as pessoas irem para fora das grandes cidades e conhecer mais da cultura japonesa, e eles são japoneses, mas eles vivem do facto de terem estagiários, estudantes, trabalhadores estrangeiros, ou até os clientes, os visitantes. Então, eles ficaram completamente perdidos agora, porque esse setor fechou e porque eles sentiram que criaram um modelo de negócio muito centrado nas relações internacionais e em abrir o Japão para o mundo, e agora o próprio governo deles, entre aspas, traiu-os, porque eles na prática não podem continuar a funcionar com aquele modelo e não sabem quando poderão voltar a funcionar com aquele modelo. Então houve um grande esforço de construção de pontes de entendimento e intercâmbio, formação pessoal, entender outras civilizações, outras culturas, abrir a mentalidade dos japoneses ao mundo, desenvolver as zonas rurais com aquela mentalidade local, ou seja, global and local, porque eram zonas com grandes desafios, falta de população, gente muito idosa e dificuldade de fazer os mais novos ficarem lá e criarem emprego lá. Então, estas zonas, as suas câmaras municipais ou as suas empresas pequenas viraram-se muito para o que é internacional e estavam a acreditar nisso, não é? Com Tóquio 2020, Olympic Games, tudo isso, estavam com essa mentalidade internacional. E já se notou no ano passado com Rugby World Cup, que já foi campeonato de rugby, já foi uma mentalidade muito internacional, receber estrangeiros e pessoas que trabalham em tradução, traduzir texto e também tradução telefone ou tradução direta. Portanto, todos esses serviços e empregos relacionados com lidar com o mundo exterior só se desenvolveram porque havia estrangeiros no Japão ou porque havia mercado para que os estrangeiros fossem para o Japão e vivessem aí. Agora parece que esses japoneses sentiram que o Japão deu um passo atrás e deixou-os a eles do lado de fora, mesmo sendo eles japoneses, porque eles tinham acreditado que o futuro ia ser assim. E eu tenho ouvido muito isso, obviamente, das empresas japonesas que têm estes programas voltados para estrangeiros. Eles dizem que não vai ser a mesma coisa porque os japoneses não vão fazer viagens e turismo dentro do Japão como os estrangeiros fazem. E não vão, obviamente, uma coisa não vai substituir a outra completamente. Sobretudo porque também houve restrições no Japão mudar de uma prefeitura para outra, não é? Não pode mudar de uma prefeitura para a outra, ou pode, mas não convém.
Vocês Não, aí... o Japão andou abrindo recentemente, retomou essa possibilidade de viajar de uma província para outra, até lá em Okinawa, aqui no sul, que recebe muitos turistas, reabriu. Os voos estão com desconto nesse mercado interno, mas ainda acho que a pandemia pegou todo mundo desprevenido, né? O turismo foi o que mais sofreu de uma maneira geral, e a questão das Olimpíadas foi um baque para o Japão, porque eles dedicaram muito dinheiro, foi muita grana, foi muito tempo, foi muita expectativa frustrada, e até que deu a impressão de que o Japão estava escondendo os números até cancelarem as Olimpíadas, porque em Tóquio quase não tinha caso de coronavírus. Sim. E lá em março, agora eu não lembro a data que cancelaram as Olimpíadas, mas se não me engano foi fim de março, quando deu o anúncio de que iam cancelar, no dia seguinte deu 100 casos de coronavírus em Tóquio, e aí começou todos os dias a dar mais ou menos esse número, 100, cento e poucos, e até que o governo entrou no estado de emergência, mas até cancelarem as Olimpíadas, não tinha caso quase. Ficou meio que, pareceu que eles estavam escondendo, assim, deu essa sensação. E o Japão relutou muito em cancelar as Olimpíadas e relutou muito em entrar no estado de emergência, mesmo quando a situação parecia mais crítica. O Abe vinha a público e dizia que estava sob controle, que não precisava entrar em emergência, até que a governadora de Tóquio, a Yuriko Koike, começou a pressionar o Abe e o governo, porque Tóquio começou a entrar numa situação incontrolável, e aí sim deram entrada nesse estado de emergência. Mas eu acho assim que eu não tenho certeza agora se essas Olimpíadas vão acontecer em 2021, já tem uma especulação de que só vai acontecer as Olimpíadas se tiver vacina até lá, e é bem provável, eu não sei, porque com essa história da pandemia, as pessoas fazem quarentena, tomam cuidado, aí reduz os casos, aí todo mundo volta para a vida normal, E sobe os volta outra casos de vez. novo. Eu acho que vai ficar assim ainda por bastante tempo, até que saia essa vacina, diminuir os casos, aumentar, diminuir, aumentar. E nisso tudo, eu não sei quanto a indústria do turismo consegue resistir essa temporada sem viagens, sem voos, hotéis em baixa. Eu não sei o quanto que a indústria consegue sobreviver durante essa pandemia. Talvez você que trabalhe na área, né, você deve saber como é que está essa situação. Infelizmente, eu penso que os que ficam pior primeiro são os mais pequenos. São os que não têm essa estrutura de suporte. Não são grandes empresas, são coisas familiares. Ficar 3 meses, 6 meses pode completamente matar um pequeno negócio familiar, e eu penso que esses vão sofrer mais. Portanto, se falarmos em hotel, se for cadeia de hotel grande, pronto, uma cadeia pertence a uma empresa, uns suportam os outros, isso funciona melhor. Se for uma empresa de aviação que tem um patrocínio do Estado, como a ANA e a JAL, também aguenta. Mas se for um alojamento mais pequeno, um centro cultural, uma empresa de caminhadas na floresta, uma coisa assim, muito ligada à ruralidade, esses meio ano sem trabalhar é muito difícil continuarem a manter-se, eu penso que sim. E pelo que eu tenho visto, eles têm direito a algum apoio do Estado, mas não é de facto suficiente, é o que eles dizem, não é suficiente, porque a partir do momento que abre o turismo interno, como estavas aí a dizer, eles deixam de dar o apoio porque partem do princípio que o mercado reabriu, mas a verdade é que os japoneses têm muita cautela, têm até um pouco de medo, a população japonesa é muito idosa e o idoso sabe que é mais vulnerável neste caso, neste vírus, e tende a não viajar muito quando sente risco, não viaja. Os japoneses são, em termos de mercado, em termos de economia, são um cliente muito cauteloso e só faz as coisas quando tem a certeza que vão correr bem e tem que ser tudo apresentado para eles de uma maneira em que você não vai correr risco, é seguro, é bonito, as suas expectativas não vão ser traídas. É muito um cliente com essas características. E então a
as pessoas que estão, por exemplo, no meio de Kyushu ou no meio de Okinawa ou qualquer coisa, o que elas dizem é: mas agora as pessoas não vêm para cá porque têm medo. Mesmo que os nossos números oficiais sejam baixos, já ninguém acredita nos números oficiais. Basicamente é isso que se passa. Então, infelizmente, eu própria também não sei. O que eu sei de os ouvir falar é que eles têm algum receio. Eu acho que os japoneses não gostam muito de fazer grande protesto, revolução e tal, mas talvez um pouco de crítica ao governo, talvez isso vá aumentar ainda mais. Já aumentou, não é? Mas talvez vá aumentar ainda mais nos próximos tempos, acho eu. Pois é, a questão da crítica eu tenho visto muito do lado dos estrangeiros, assim, não tenho visto muito dos japoneses, mas essa questão de não poder entrar no país repercutiu um pouco na mídia japonesa. Eu vi matérias sobre isso nos jornais japoneses, contando casos de pessoas que estavam presas fora do país e que não conseguiam voltar, e até especialistas falando que essa regra do Japão simplesmente não faz sentido, de impedir quem mora aqui de voltar para casa, que as pessoas têm que ter o mesmo tratamento dos japoneses, porque são residentes. E eu não sei se isso também não ajudou a pressionar o governo, mas o que vem mais de crítica é do lado dos estrangeiros mesmo. Se você olhar páginas como o Japan Today ou The Japan Times, eles estão fazendo bastante matéria sobre esse assunto, podcasts, debatendo o quanto isso pode estar arruinando a imagem do Japão no exterior, a maneira como o governo tem lidado com isso pode prejudicar muito a imagem no exterior, e isso está gerando um debate, até fazendo algumas pessoas repensarem a vida aqui, se realmente querem continuar morando aqui, o que é bastante triste, assim, porque o Japão precisa muito dos estrangeiros, precisa da mão de obra estrangeira, e eles têm dificuldade de aceitar o estrangeiro como parte da sociedade. O governo e suas ações até agora dá a entender que eles querem que o estrangeiro venha, fique aqui por uns 5 anos e depois vá embora, que não crie raízes, que não se misture com a sociedade japonesa, que não influencie a cultura dos japoneses, modifique a cultura dos japoneses. Parece que eles têm uma preocupação em preservar a cultura japonesa, os costumes do país, tudo, e não ter muita influência de fora, e eles tentam manter, mesmo eles precisando de muitos estrangeiros, eles tentam manter o comportamento da sociedade bem nos padrões japoneses, tentar não influenciar muito. E há um desrespeito com o trabalhador que vem para cá, que quer fazer a vida aqui, e daqui a pouco se encontra numa situação dessas, assim, não pode ir embora, se for não volta. Parece que não tem os direitos que deveria ter, né? É curioso que você tenha falado disso, porque aqui no canal eu já falei com outras pessoas e uma dessas pessoas é um amigo meu de já há muitos anos atrás, que é o André, e o André fez mestrado aí no Japão e o tema da tese dele foi buraco min, ou discriminação buraco. E eu própria, o tema da minha investigação de doutoramento é a minoria dos cristãos no Japão e a história do cristianismo no Japão. Então, o que eu vejo é um paralelo entre discriminação, mas não é só para o estrangeiro. Ou seja, eu vejo que a mesma discriminação existe para minorias como buraco min ou para minorias que são confundidas com buraco min, mas que têm a ver com serem mais pobres ou serem mais marginais na sociedade, e também minorias religiosas como os cristãos e os descendentes dos cristãos. E as comunidades que vêm dessa tradição de serem discriminadas e de serem uma minoria, elas próprias entendem mais facilmente e são mais vocais, são mais abertas a falar a favor desta situação que também está a afetar os estrangeiros. Ou seja, eles dizem que esta tendência de pensar que existe um Japão ideal e uma cultura do Japão ideal que tem que ser preservada a todo o custo, e quando o Japão está bem não se nota, mas quando há uma crise eles fecham e fecham outra vez à volta desse ideal do que é o Japão. Mas esse ideal é uma construção cultural e esse ideal deixa de fora também muitos japoneses. Japoneses como Ainu, que são
o grupo étnico do norte, de Hokkaido, ou Burakumin, ou Kirishitan, ou outra minoria qualquer, não é? Essa construção ideal do que é o japonês é uma construção, é uma coisa imaginada culturalmente e é uma coisa que tem muitas consequências do ponto de vista da administração do Japão e do direito, o direito que os cidadãos têm, os direitos humanos dos cidadãos japoneses, mas é uma coisa que também afeta os próprios japoneses das minorias, não é só os estrangeiros. Então é uma causa que é preciso abrir os olhos para ela e é preciso não olhar para as coisas só como... Você sabe, obviamente, mas há muita gente que vê notícias e só conhece o lado do Japão kawaii e o lado do Japão fofinho e não compreendem muito bem que todos os países têm este problema. Todos os países. Portugal também tem, Brasil também tem, etc. Que é este problema de imaginar que existe o que é o povo daqui, o que é o povo português, o que é o povo brasileiro, o que é o povo japonês. E o que é definir isso de uma maneira perfeita e ideal exclui muita gente que também lá está e que também faz parte desse todo, mas de alguma maneira foi excluída desse ideal. Eu acho sempre que é importante a gente ver os países e as culturas de todos os lados, do lado bonito, do lado feio, do lado esquisito, do lado, todo lado. Faz tudo parte de perceber uma cultura japonesa. Eu conheço, por exemplo, uma cantora que é a Mio Matsuda, ela aparece muito também aqui na minha página e no canal, e eu estou a falar da Mio porque a Mio é uma pessoa incrível. Ela é japonesa, não tem nada de estrangeiro nela, mas ela teve uma vida muito de viagem e é cantora e lida com artista e músico e tal. E então ela fala de um termo que é crioulo nipon, que ela acha que tem uma certa cultura crioulo no Japão também, talvez mais no Japão do Sul, mas aquela mistura com Okinawa, com Coreia, com Kyushu, etc. Mas que essa versão crioula do Japão não é admitida, digamos assim. Os próprios japoneses têm dificuldade em ver que existe uma miscelânea, uma crioula no Japão, mas que ela gosta muito de entender isso e canta canções que ela vai procurar numa povoação no meio da montanha, não sei onde, ela vai lá, descobre uma canção tradicional, aprende e canta nos CDs dela. Aí no Japão, nos sítios onde já viveu, pelo menos, e nas pessoas que já conheceu, sentiu um pouco isso, essa ideia de que o Japão tem uma cultura só e é de uma certa maneira? Acha que isso Não, como você falou, assim, de fato, mesmo dentro da sociedade japonesa tem uma certa pluralidade. Quando eu viajei para Okinawa, eu pensei, eu senti o povo de lá bem diferente do tradicional. Aqui, assim, na região central do Japão, em Tóquio, parece que está todo mundo muito preocupado em cumprir todas as regras certinho. Mas lá em Okinawa as pessoas eram muito mais tranquilas, assim, relaxadas. Você via que não tinha aquela pressão forte em cima das pessoas como tem nos outros lugares. E eu acho até que, de repente, é um estilo de vida que contribui com a longevidade, porque Okinawa é onde as pessoas vivem mais de 100 anos, e eu acho que, de repente, eles têm um estilo de vida menos estressado, com uma cultura mais deles. E existe essa pluralidade de culturas em vários cantos espalhados do Japão, mas o Japão tenta manter uma imagem de que é uma coisa só, que é aquela cultura deles, aquela cultura milenar, e o Japão tem muita dificuldade de aceitar mudanças. Eles rejeitam muitas mudanças, rejeitam outras formas de pensar. Eu fico assim com a sensação de que nas escolas japonesas as crianças elas não aprendem a pensar e a debater e a questionar, elas aprendem a cumprir regras. Porque quando elas entram na sociedade, elas vão cumprir regras, elas não vão questionar as regras. E uma coisa que eu vejo que incomoda os japoneses é que nós, estrangeiros, a gente questiona as coisas. Se você entra numa empresa japonesa, você é um estrangeiro,
daqui a pouco você começa a questionar as regras que estão lá há 20, 30, 40 anos na cultura da empresa, que hoje já não fazem mais sentido. E eles não gostam disso, eles gostam de dar a regra e eles não dizem o motivo daquela regra, Não. eles só querem que seja seguido, não querem que você questione as regras. E os estrangeiros que são têm mais esse tipo de pensamento diferente, incomoda eles têm dificuldade de aceitar isso e de tentar melhorar, pensar também, evoluir e aproveitar o lado bom de se misturar com culturas diferentes, com tanto estrangeiro que já tem morando aqui. Eles podiam ser mais abertos a misturar as culturas, mas não parece que o Japão faz esse esforço para manter essa imagem. Eu não sei como é que é em Portugal, eu imagino que seja o mesmo, mas no Brasil o Japão tem uma imagem maravilhosa, assim, quando sai notícia do Japão, é sempre para falar do coletivo, da organização, e como o Brasil é um país assim que é meio bagunçado, a sociedade é meio bagunçada, as pessoas olham para o Japão, eu não sei se Portugal é igual. É igual. As pessoas olham para o Japão e ficam, ai, nossa, a gente nunca vai conseguir ser que nem eles. Até agora o Brasil tá uma bagunça na quarentena. Tem gente que faz quarentena, tem gente que não faz. Aqui todo mundo obedecia as regras, mais ou menos. E aí eu vejo os brasileiros lá dizendo, a gente não vai passar nunca desse vírus porque a gente não consegue ser disciplinado que nem os japoneses. Então tem sempre essa imagem de que o Japão é muito bom, maravilhoso, mas não é só isso. O Japão também tem os seus problemas, que muitas vezes não são relatados, não são noticiados, e muitas vezes a gente só sabe esses problemas quando a gente vive eles aqui na pele. Enquanto a gente está fora do país, a gente não tem noção disso. Sim. Quando eu estava aí, aconteceu aquele escândalo das empresas de automóveis que tinham falsificado o resultado da segurança dos automóveis. Acho que foi a Toyota ou a Mitsubishi, qualquer coisa assim. E aí nas notícias estava em todo o lado, não é? O homem a pedir desculpa, a fazer vénia, muita desculpa e tal, porque eles falsificaram os resultados. Mas entre os japoneses, ou seja, eu com os outros japoneses a ver as notícias, para nós era óbvio que ele só estava a pedir desculpa porque alguém tinha que levar com a marreta, não é? Alguém tinha que ser humilhado, porque houve um problema. E quando há um problema, alguém tem que levar com a culpa. E então ele estava ali a pedir desculpa, quase a tocar com a cabeça no chão. Mas não é porque eles estivessem arrependidos. É só porque alguém tem que levar com a culpa. Alguém tem que se responsabilizar. Então, para mim e para os outros japoneses isso era óbvio, mas na altura os meus amigos e familiares em Portugal diziam-me eles têm tanta vergonha, eles assumem a responsabilidade. E eu estava a dizer, não assumem, eles vão continuar a fazer a mesma coisa. Aquilo é só uma imagem, alguém tem que aparecer a pedir desculpa, mas eles vão continuar a fazer o mesmo. Então é curioso que mesmo quando há notícias que saem para fora, elas são interpretadas de maneira muito diferente, conforme alguém conhece a maneira de ser dos japoneses e como o Japão funciona, ou se tem uma visão idealizada, maravilhosa. Isto não é dizer mal do Japão, lá está, porque o Japão é um país fantástico e tem coisas muito boas e pode ser muito bom para trabalhar e para viver. Isto é simplesmente realismo também, porque eu suponho que as duas, queira que quem vai para aí esteja minimamente preparado, não é? Porque a adaptação é muito mais fácil, é muito mais suave se uma pessoa já souber ao que vai, porque as histórias de adaptação difícil ou desistência são muitas, obviamente são muitas. Eu conheço muitas histórias assim. O meu próprio caso, eu achei que fazia mais sentido para mim ter um estilo de vida em que eu andava cá e lá e não procurava ser residente. Para mim fazia mais sentido ser assim, ter um trabalho em que eu pudesse andar nos dois lados. Há quem tente ser japonês, tornar-se japonês. Normalmente isso não funciona. Lá está. A questão da adaptação também depende de onde você vai morar, porque a vida é muito diferente se você está em Tóquio, se você está no interior. E também depende se a pessoa consegue falar japonês ou não, ou consegue falar um pouco.
É, porque inglês é muito complicado aqui, não sei se você já tentou falar inglês no Japão, não Não, dá não muito certo, funciona, não. não funciona, mas ao mesmo tempo eles são muito, dedicados, eles tentam te ajudar, né, se você está aqui como turista ou como morador, você não está entendendo o sistema, as coisas, e mesmo que o japonês não consiga se comunicar, ele vai fazer o possível para te ajudar a entender o teu problema. Sim, Se você está perdido na rua, é capaz de eles pegarem a sua mão e levar você até onde você quer é ir. verdade, sim. Então, tem esse lado bom, assim, eu vejo que também os japoneses são muito curiosos com relação aos estrangeiros. Tem aqueles que discriminam, que não aceitam, que não se misturam, mas principalmente os jovens japoneses hoje têm mais curiosidade com relação a outras culturas. Uhum. Tem muitos jovens que saem para fazer intercâmbio, que estão interessados em aprender inglês, aprender outros idiomas. E eu acho que no futuro o Japão vai ter uma sociedade mais mista, Também. por causa desses Uhum. jovens que hoje têm outra cabeça, que estão crescendo aqui, mas estão interessados na vida fora do Japão e que estão formando uma outra mentalidade. Eu acho que eles se adaptam à sociedade deles, mas no futuro, de repente, vai gerar alguma mudança positiva, assim, nesse sentido. Também penso que sim, é uma questão geracional, é uma questão de quando aqueles que têm entre 25 a 30 anos, quando essas pessoas chegarem às posições de liderança na sociedade, sim, eu também acho que é uma questão geracional, também vejo isso a acontecer. Muitas das pessoas que eu vi, por exemplo, irem para Ilhas Goto, Nagasaki, Okinawa, qualquer lado de Kyushu, e fazerem estas coisas como café, galeria ou hostel, sala de espetáculo ou essas coisas assim, são pessoas na casa dos 30 anos, mais ou menos, que experimentaram ser salaryman em Tóquio e não gostaram e perceberam que esse não era o seu estilo de vida e largaram tudo e foram para o campo fazer outra coisa qualquer. Ou são fotógrafos, ou são músicos, ou são pessoas que perceberam que o estilo de vida tradicional, fechado do Japão, que matava algo dentro de si e sentiram que queriam ser outra coisa e tiveram que mudar de lugar e mudar de estilo de vida. Portanto, eu já vejo muita esperança nessa questão geracional e são pessoas que também já viajaram mais e às vezes até sabem falar outra língua, francês ou alemão ou inglês, mas mesmo que não saibam, pelo menos do ponto de vista da mentalidade, sim, estão muito mais abertos a serem um japonês novo, um japonês diferente. Sim. Sim, é interessante ver esse movimento de pessoas, mesmo os japoneses, que não estão mais se encaixando nesse sistema, que é um sistema super antigo da sociedade japonesa e que estão buscando outros caminhos dentro dessa sociedade, porque a gente vê principalmente a cultura das empresas, aqui é uma coisa que tem muita dificuldade de mudar, e o que a gente vê de caso de suicídio de trabalhadores, por causa do excesso de trabalho, por causa da burocracia, das horas extras, aquela questão de você não pode sair do trabalho antes do seu chefe, é muita burocracia, muita hierarquia, e mesmo que você seja um talento na empresa, você só evolui e se você, pela idade, né, que eles têm um sistema que Uhum. você só chega num cargo mais alto com a idade. Então, se você tiver 20 e poucos anos, se for um talento, você nunca vai ter uma posição de liderança, você só vai ter depois dos 40 anos. Então, todo esse sistema assim, tem incomodado, inclusive, jovens japoneses buscando outras formas. E eu vejo muita dificuldade nos estrangeiros quando eles entram nessas empresas, deles conseguirem se adaptar. Conheço muitas pessoas que trabalharam em empresa japonesa que não aguentaram esse sistema, que acabaram até voltando para os seus países, se decepcionaram com o Japão, porque esperavam que a vida aqui fosse de um jeito e acabou se tornando de outro. Então tem essa questão também de trabalho aqui que é bem complicada, assim. Sim, saber ao que vão quando vão às entrevistas de emprego é de uma grande importância. Não é só ser muito bom naquela área, a fazer aquela tarefa, mas entender como funciona o sistema de recrutamento, as entrevistas,
o facto de você, quando entra para a empresa, vai receber formação lá dentro, portanto, não tem nada a ver com o que aprendeu antes. Sim. Tem isso que os japoneses se formam num curso na faculdade e depois vão trabalhar em alguma coisa que não tem nada a ver com a formação deles. É extremamente esquisito. Não consigo entender muito bem o objetivo de você estudar algo e depois você trabalhar em alguma coisa que não tem relação nenhuma com o que você estudou, mas é o jeito que as coisas funcionam aqui. E um exemplo do sistema é que quando você vai se candidatar a uma empresa japonesa, eles querem que você escreva o seu currículo à mão. E é outra coisa que eu acho difícil de entender. 2020, você tem o seu currículo digital, você manda por e-mail para as empresas, mas aqui não, aqui você tem que escrever o currículo todo à mão e mandar pelo correio. É assim que funciona. Então, para cada empresa que você se candidatar, você escreve o currículo à mão e manda para a empresa. Então, é um sistema que não evolui com o passar do tempo, assim, é bem Personalizado. complicado. Por que é que quer vir para aqui? Sim. Exatamente. Sim, preparar para isso é importante e é muito diferente de fazer escola, ou é Sim. muito diferente até de aprender japonês. Sim, sim. A vida aqui, assim, ela tem todas essas coisas que as pessoas só aprendem quando elas realmente estão vivendo aqui. Mas, por outro lado, né, o Japão também é um ótimo país para se viver. Se você está procurando um lugar que tenha segurança, que tenha organização, que você pode sair a hora que você quiser, porque no Brasil a gente tem aquele problema, se a gente sair de noite, tem risco de assalto, violência e tal. E aqui é tudo muito tranquilo, muito calmo. Então, a vida aqui é muito boa, tem muita qualidade de vida, apesar de todos esses problemas. Se você arrumar um emprego legal, numa empresa que você goste do trabalho, bem provável que você vai adorar a vida no Japão, por toda a organização, a tecnologia e tudo mais, assim, tem os dois lados da Sim. moeda, né? Nem tudo E são já flores, tem um bom mas... sistema de suporte também em língua portuguesa. Já tem muitos serviços, correio, banco, aluguer de casa, empresa que aluga casa. Já tem muita coisa a funcionar em língua portuguesa também. Para alguém que ainda não é muito fluente em japonês, algumas câmaras municipais, algumas shiakusho, têm departamento de internacional com alguém que fala língua Isso. portuguesa também. Tem muito ensino do português, sobretudo do português Brasil, em muitas universidades, e então esses jovens que se formam em português, língua portuguesa, vão trabalhar para serviço municipal, para ajudar as pessoas que chegam, sobretudo do Brasil, algumas de Portugal, mas mais do Brasil, e que numa fase inicial têm que aprender a preencher o imposto, como pagar as contas da casa, como fazer uma conta de telefone, etc. Então tem esse sistema de apoio já lá. Eu conheço uma rapariga que trabalha em Nagoya e outra rapariga que trabalha em Shizuoka, e elas as duas trabalham nesse serviço de ajudar os estrangeiros que chegam. Então eu sei mais ou menos que isso ao longo dos últimos anos ficou melhor. Não é perfeito, mas ficou muito mais fácil, ficou muito melhor. Essa região central do Japão tem uma grande concentração de brasileiros. A cidade que eu moro, Hamamatsu, Shizuoka, tem 10 mil brasileiros, é quase 10 mil. É a cidade que mais tem brasileiros no Japão. E eu vejo que o sistema aqui, para quem fala português, é muito bom. Qualquer lugar que você encontra um intérprete. Você vai na prefeitura, você tem intérprete. Você ganha muito material em português, folhetos explicativos sobre a vida da cidade, sobre como separar o lixo, sobre o sistema, sobre impostos, tem explicações de tudo em português. E eu vejo assim que a maioria dos brasileiros eles não falam japonês, mas morando aqui eles não têm dificuldade no dia a dia, quando eles precisam de alguma coisa oficial do governo e tal, eles conseguem tudo em português. E tem essa facilidade, inclusive placas de rua aqui na minha cidade tem bastante placas em português, placas explicando onde ficam os ônibus, com explicações assim de lugares, tem bastante no centro da O cidade hospital é em tudo também português. em português, sim.
E em Aichi, Nagoya também, tem várias cidades pequenas, assim, que tem uma estrutura montada por causa dos brasileiros. Quem vem de Portugal e ainda não consegue falar um básico do idioma, que esteja preocupado com isso, de repente é uma Sim, opção procurar sim, uma cidade dessa que tem uma estrutura para quem fala português e já ajuda muito, assim, já faz toda a diferença, né? No começo que você ainda está meio perdido, não sabe como as coisas funcionam, não conhece muita sem dúvida. cultura, então é um grande apoio, com certeza. Sim, penso que os estudantes têm só aquela ideia de ir para Tóquio ou de ir para eventualmente Osaka, mas pensar em ir para uma universidade dessas, nessas cidades, também é uma boa ideia, porque não é só a universidade que eles podem fazer o tal curso que eles querem fazer, não é? Intercâmbio, mas também o facto de a cidade ter essa estrutura de apoio e eles poderem fazer amigos também e aprenderem até japonês porque é mais fácil fazer amigos e depois uma coisa leva à outra e aprendem mais coisas. Acho que sim, acho que pensar fora. Tóquio é tudo muito bom, mas não é, o Japão não é só Tóquio. Com certeza, tem várias opções. Ana Até Paula, cidades com custo de vida mais barato, que Tóquio é muito uma mais cidade barato. caríssima, né? Sim. Faz diferença. Ana Paula, algum contacto que queira deixar ficar aqui no vídeo, também pode enviar um link e eu ponho na descrição. Algum contacto e algum anúncio que queira fazer ao seu trabalho, ou à sua escrita, ao seu trabalho jornalístico? Então, eu comecei a escrever para o Medium agora, na verdade, só fiz um texto, mas tem outros encaminhados que eu pretendo abordar questões da vida do Japão, problemas dos estrangeiros. Eu gosto sim de tocar nesses assuntos, eu não tenho nenhum sentimento negativo com relação ao Japão, muito pelo Sim, contrário, eu gosto muito do Japão, sim. mas eu acho que tem esses assuntos mais espinhosos do Japão, complicados, a gente precisa falar sobre eles também, eles não são muito comentados. Então, eu vou deixar o link do Medium, que é onde eu estou postando atualmente. Também tem uma coluna no site Brasileiras pelo Mundo, que eu abordo temas do Japão também, da vida do Japão lá, daí eu posso passar. Mas por enquanto é isso, viu? Muito obrigada, Inês, pelo Nada. convite, pela oportunidade de participar. Fico muito feliz, muito contente. Gostei muito. Vamos ver. Eu sempre que encontro assim alguém que me apetece falar com essa pessoa, até eu pessoalmente quero falar com essa pessoa, eu proponho isso. E depois o canal vai ficando assim uma coleção de pessoas diferentes a darem a sua perspectiva, porque eu penso que há sempre muitas vozes e muitas perspectivas e nós ganhamos muito com esta coisa de partilhar e de comentar. E se alguém não concorda, também pode comentar e dizer que não concorda e dizer porque é que não concorda. Que isto é tudo aberto à discussão de toda a gente. Com Pronto. certeza, todo mundo sai ganhando quando a gente divide experiências, divide conhecimento. Sim, É bom para todo mundo, né? também acho. Pronto, vamos esperar que talvez para o ano eu possa ir aí. Oxalá, Tomara que sim. Tomara oxalá. que não demore muito para reabrir, né? Que as coisas melhorem. Sim, estou preocupada é com as pessoas que estão aí no Japão e que eu sei que são muito afetadas por causa disto, sim. Eu espero que eles se aguentem até o próximo ano, vamos lá ver. Sim, eu espero também. Vai passar, o que importa é que Um vai grande passar. abraço para aí, para o outro Um lado do abraço. mundo. Boa noite. Obrigada. Boa tarde, agora é Aqui tarde, é boa né? tarde, sim. Boa tarde, então. Muito obrigada, gente. Obrigada, Até eu. mais. Tchau. Tchau.